Pai, nós te agradecemos pelo maravilhoso ministério do Espírito Santo. Eu sei que nós nem sequer começamos a saber o quão importante é o Espírito Santo em nossas vidas diárias. E nós estamos muito gratos por ele. Nós queremos dar honra a ti hoje à noite e a Jesus e ao Espírito Santo. Agradecemos por nos ensinar. O Espírito Santo é o nosso professor, por isso precisamos dele. Mesmo tentando ensinar esta noite, precisamos dele nos conduzindo. Então, obrigada por tudo que vamos aprender e compreender de maneira mais profunda, em nome de Jesus. Amém. Bem, há 100 anos atrás, um homem chamado William Booth, que iniciou o Exército da Salvação, fez algumas declarações muito surpreendentes. Foram 6 declarações que ele fez. Só vou falar de uma delas esta noite. Mas uma das coisas que ele disse é que ele temia para a igreja no futuro é que um dia nós podemos ter religião sem o Espírito Santo. Você diz, como podemos ter religião sem o Espírito Santo? Bem, você não pode ter um relacionamento com Cristo sem o Espírito Santo, mas é muito fácil ter uma religião morta, seca e maçante sem o Espírito Santo. Eu sei porque eu tive isso por muitos anos em minha vida. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Isso equivale a talvez marchar para um edifício em algum lugar e você pode até mesmo ser sincero. Você pode fazê-lo com um amor por Deus. Eu acho que você pode até fazê-lo e realmente nascer de novo. Eu nasci de novo. Eu confiei em Cristo como meu Salvador. Eu entendi todas as doutrinas da igreja. Mas não tinha nenhuma vitória, nenhum poder em toda a minha vida, porque não que não estivessem me ensinando nada a respeito do Espírito Santo. Ouvimos sobre a Trindade todo o tempo, entendemos essa doutrina de um Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinaram-me sobre o sangue de Cristo, sobre a comunhão, tive muitos outros ensinamentos, e em particular, na denominação que eu estava, nós aprendemos muito sobre a salvação pela graça, então eu tive um excelente fundamento. Mas é triste dizer que em todos os anos que eu estive nessa denominação, ou eu nunca ouvi ninguém me dizer o que é possível. Às vezes nós apenas não estamos no lugar onde estamos prontos para ouvir, ou ninguém disse para mim que eu poderia ter o Espírito Santo, enchendo-me, vivendo em meu coração, orientando-me, direcionando a minha vida, e que ele queria entrar em íntima comunhão comigo. E quando eu fui apresentada a este aspecto do Espírito Santo, então as coisas começaram a mudar para mim de forma radical. Eu acredito que é um momento em que Deus quer começar a nos falar sobre o Espírito Santo um pouco mais. Na verdade, existem pessoas hoje, se você falar sobre a unção, eles nem sequer sabem do que estamos falando. E se você falar sobre ouvir a Deus, eles pensam que você é um maluco lá do espaço sideral. Se você falar sobre ser conduzido pelo Espírito Santo, aí eles não têm uma ideia clara mesmo do que é isso. E meu trabalho como professora no corpo de Cristo é ter certeza de que, com o melhor de minha capacidade, você seja preenchido e liderado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que era o seu ministério, era a sua missão. E que esta era a missão e o ministério de todos os que estavam se chamando ministros de Cristo. Fazer que as pessoas, a Bíblia amplificada diz, tenham e sejam guiados pelo Espírito Santo. Nós não estamos aqui apenas para ter Deus fazendo tudo o que queremos que Ele faça, para que possamos ter nossas vidas felizes e ter todas as nossas necessidades satisfeitas. Deus quer satisfazê-las e Ele definitivamente quer que sejamos felizes, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E ser guiados pelo Espírito Santo, se você realmente vai ser guiado pelo Espírito Santo, sua vida vai ser muito emocionante, porque você nunca vai ter 100% de certeza, cada dia, quando você se levanta, do que vai acontecer com você. Amém? E isso é que mantém a vida emocionante. Contra apenas uma religião morta, chata e seca, onde você está seguindo algumas regras e regulamentos e vai à igreja todos os domingos de manhã, e durante a semana você vive como o resto do mundo lá fora, então volta à igreja no próximo domingo e espera que você possa obter o perdão pela vida infeliz que você viveu naquela semana, e volta lá fora e faz tudo de novo, e então repete mais e mais e mais e mais.
Nós temos tanta coisa disponível para nós que é absolutamente incrível. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Eu não vou tentar ficar aqui explicar a Trindade para você, porque a matemática que aprendemos, ela não calcula isso. Nós temos um Deus, que são três pessoas, ou ele se manifesta de três maneiras diferentes. Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor e Salvador, que na verdade é a palavra feita carne que veio habitar no meio de nós. É por isso que você tem que amar a palavra, porque quando você ama a palavra, está amando Jesus. Quando você entra na palavra de Deus, você está em comunhão com Jesus. Você precisa vê-la como uma coisa viva e real, e não apenas como um livro que você tem que ler um capítulo por dia, como algum tipo de dever e obrigação para com Deus, pensando que você vai ter uma marcação em seu calendário espiritual porque você lê um capítulo da Bíblia hoje. Eu digo isso porque costumava ser a mentalidade que eu tinha. Eu li um capítulo por dia, eu não entendia nada, mas pensava que tinha feito a minha marcação naquele dia para a leitura da palavra. Você tem que amar a palavra, estudar a palavra e não apenas passar por ela. Eu gosto de pensar nisso, de que eu estou tendo comunhão. Estas são as palavras de Deus para nós. E depois Deus, o Espírito Santo, que é a verdade, ele é o poder de Deus, que é enviado para nós. Ele é a presença de Deus, ele faz a presença de Deus real para nós. É a habilidade de Deus. O Espírito Santo nos traz dons e talentos. É o Espírito Santo que me capacita para pregar. É o Espírito Santo que capacita essas outras pessoas aqui em cima para cantar. E é o Espírito Santo que lhe permitiu fazer o que você está fazendo hoje. Não importa se você é um lavador de janelas, ou um zelador, ou um faxineiro, ou uma mãe, ou um profissional de negócios, ou uma esteticista, o que quer que você faça, Deus dá. Eu gosto de dizer isso dessa maneira. Deus, é claro, é criativo em todos os sentidos, mas eu acho que ele dá a cada um de nós um pequeno pedaço de si mesmo. É incrível para mim as coisas que as pessoas gostam de fazer. Eu olho e penso, isto me enlouqueceria, mas eles realmente gostam disso porque Deus os capacitou a fazer e deu-lhes o desejo de fazê-lo. Agora, o lugar em que arrumamos problemas é quando tentamos começar a fazer o que outra pessoa está fazendo, mas não serve para nós, não é o que Deus quer que façamos. Portanto, temos de ter muito cuidado no mundo de hoje porque há tanta concorrência e o mundo diz, bem, este trabalho faz você importante, mas não faz você realizado. Tantas vezes, talvez nós não sejamos dotados para este trabalho mais importante, nós seremos muito mais felizes apenas estando aqui por trás dos bastidores, fazendo as pequenas coisas simples todo santo dia. Não queremos ser o número 1, estar lá fora na frente das pessoas. Há essa pressão da sociedade para subir a escada do sucesso. E mesmo que você possa subi-la, você descobre que sua escada está no prédio errado e você fica infeliz por toda a sua vida, porque você não está sendo o que Deus quer que você seja. Amém? O Espírito Santo estava presente na criação. O Espírito Santo pairava sobre a face da terra. E Deus disse que Jesus estava presente na criação, e Deus estava presente, nós vemos a Trindade no primeiro capítulo da Bíblia. O Espírito Santo estava presente no batismo de Jesus Cristo. O próprio Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Se ele precisava ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito, ter o poder do Espírito Santo em sua vida, quanto mais nós precisamos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Os 12 apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e até mesmo foi ensinado a eles, não saiam e tentem fazer nada até que vocês recebam esse poder vindo do alto. Eu estou muito animada sobre o ensino a respeito disso esta noite. Espero que realmente toque as pessoas de uma forma muito profunda, de maneira pessoal. Vamos começar a olhar para a Bíblia em João capítulo 16, versos 7 e 8. Alguns de vocês vão encontrar aqui nos próximos minutos qual é o seu problema. E você está prestes a obter a sua resposta. E eu realmente acredito nisso. Jesus disse, no entanto, não estou dizendo nada além da verdade quando digo que isso vai ser vantajoso, bom, rápido e útil para você se eu for.
Porque se eu não for, o consolador, o conselheiro, o ajudante, o advogado, o intercessor, o fortalecedor não virá para vocês, para estar íntima com vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês, estarei em estreita comunhão com vocês. Agora, nós vamos deixar isso por um minuto, porque eu quero que olhemos para algumas partes disso. Como podemos, tenho certeza que os discípulos pensaram, como nós podemos ser melhores se Jesus for embora? Bem, antes de tudo, Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo ia entrar e viver neles. Agora, com é bom, mas em é melhor. Amém? Quero dizer, com é grande, mas em é muito mais próximo. Aleluia! E Jesus estava no corpo humano e por isso ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, falar com uma pessoa de cada vez, mas, surpreendentemente, o Espírito Santo pode estar em todo lugar o tempo inteiro, falando, ensinando, guiando, orientando cada pessoa no planeta. Agora, todas essas coisas essas palavras aqui que descrevem o Espírito Santo, ele não apenas disse, eu vou enviar o Espírito Santo. Em primeiro lugar, o principal nome do Espírito Santo é Consolador. Meu Deus, será que precisamos de consolo? E quantas vezes nós corremos para as pessoas para ter consolo e depois ficamos zangados com elas porque elas não nos dão? Vamos lá. Eu estou sofrendo, você não entende que eu estou sofrendo, eu precisava de você, você não está lá para mim. Vamos lá. Não estou dizendo que, não devemos ministrar uns aos outros e ajudar uns aos outros, mas vou lhe contar um segredo. Antes de ir a qualquer pessoa, quando você estiver sofrendo para obter um consolo, vá a Deus primeiro. Vamos lá, vá a Deus primeiro. Se eu preciso de consolo, eu vou para Deus em primeiro, e se Ele quiser usar o meu marido, Ele vai usar o meu marido, mas se Ele não quiser usar o Dave, Ele pode usar Mike, ou usar Penny, ou Ele pode usar Cris, ou usar um dos meus filhos. Nós precisamos deixar Deus ser Deus em nossas vidas e parar de tentar dizer o que Ele precisa fazer o tempo inteiro. Então, primeiro vá para Deus. Agora, ouça-me, quando começamos a confiar em Deus desta forma, em cada pequena coisa na vida, veja, essa foi a coisa mais surpreendente para mim quando eu realmente fui apresentado o poder do Espírito Santo na minha vida diária. Foi, quando eu tinha um problema sério, eu ia a Deus. Mas todas essas outras pequenas coisas na minha vida, eu não ia. Se eu tivesse problemas para arrumar o meu cabelo, eu não ia pedir a Deus para me ajudar com o meu cabelo. Se eu estivesse jogando boliche e não estivesse jogando bem, eu não pedi a Deus para me ajudar a jogar. E alguns de vocês estão pensando assim, Deus tem coisa melhor para nós. Você sabe, nós nos preocupamos em orar sobre coisas pequenas. Ouça, tudo é pequeno para Deus. Você está comigo? Mesmo o seu maior problema é pequeno para Deus. Então por que pensamos que podemos trazer para Ele essa grande coisa? Mas coisas pequenas não importam, é tudo pequeno para Deus, pessoal. Podemos acumular todos os problemas, temos os piores problemas, poderíamos colocá-los todos juntos e apenas dizer, aqui Deus, aqui estão todos os meus grandes e terríveis problemas, não sei se você pode lidar com isso. Eu diria, isso não é nada. Não é nada. Isso não é nada. E muitas pequenas histórias que eu poderia te contar, mas eu não tenho tempo para entrar nisso, mas o principal que eu quero que você entenda é que Deus se preocupa com cada pequeno detalhe de sua vida. Cada pequena coisa que Ele diz respeito, Deus se preocupa e Ele ficará encantado quando você começar a deixá-lo entrar em cada área de sua vida e não apenas pensar que Ele é para domingo de manhã por 45 minutos. O nosso Consolador, Ele é o nosso ajudador, o conselheiro. Quantas vezes pedimos conselho a alguém e eles nem sequer sabem o que estão fazendo, muito menos são qualificados para nos dizer o que fazer também. Amém? Agora escute, eu não sou contra receber conselho profissional se você precisa dele, mas aqui novamente, vá a Deus em primeiro. Vá a Deus primeiro. Eu tinha muitos problemas na minha vida e Deus os resolveu. Ele me deu as respostas para todos os problemas
que eu tive. E eu posso te dizer que se você quiser ir pagar por isso, e algumas pessoas precisam disso, às vezes é preciso alguém que entende as coisas melhor do que nós. Eu acho que, de certa maneira, eu estou aconselhando você com a palavra de Deus. Mas eu estou apenas dizendo, mesmo antes de ir a um amigo, não é errado pedir conselhos às pessoas. A Bíblia diz que há sabedoria em muitos conselheiros, segurança em muitos conselheiros também, mas nós temos que parar de depender das pessoas e começar a depender de Deus. Porque eu vou te dizer a verdade, eu não posso ajudá-lo se Deus não me ungir para fazê-lo. E assim sendo, não há nenhuma razão para você vir a mim sem ir a Deus em primeiro lugar. Se eu fosse você todas as manhãs, antes de sintonizar a TV para assistir ao programa Desfrutando da Vida Diária que fazemos para você, você precisa ir a Deus. Deus, eu oro para que você me ajude através deste programa hoje. Não apenas espere que eu faça isso, eu não quero essa pressão. E se vamos para Deus primeiro, nós vamos até mesmo ter muito mais ministros do que nós temos. Temos que tirar nossos olhos das pessoas e colocá-los em Deus. As pessoas só podem ajudá-lo na medida em que Deus os ajuda a ajudá-lo. Então, Ele é o nosso ajudador e eu amo isso, porque eu sou uma pessoa que precisa de uma tonelada de ajuda. E você sabe que, na verdade, esta é a minha oração mais espiritual. Ajuda-me. Deus, ajuda-me. Às vezes nem sei porque eu preciso de ajuda. Às vezes eu saio por aí dizendo, ajuda-me, Deus, ajuda-me, ajuda-me. Oh, Deus, ajuda-me. Você já entrou em lugares onde nem sequer sabe do que você precisa, mas sabe que precisa realmente de ajuda? Eu amo isso de que Deus é o meu auxílio. E então Ele é também o nosso intercessor. Eu amo isso. Ele ora por nós, através de nós. Ele ora através de outras pessoas por nós. Ele nos mostra como orar quando nós não sabemos orar, como devemos orar, pois só o Espírito de Deus conhece a mente de Deus. Amém? Então eu sou grata por Jesus e o Espírito Santo estar intercedendo. Ele é o nosso defensor, é como nosso advogado. Nós temos um adversário, e este é o diabo, mas nós temos um advogado que está diante do Tribunal de Justiça e implora por nós dia e noite. Eu amo isso, eu acho que se eu tivesse que escolher um dentre todos eles, eu estou feliz por não ter que escolher, ficamos com a coisa toda, mas se tivesse que escolher um, provavelmente eu escolheria a do fortalecedor, provavelmente mais do que qualquer outro. Meu Deus, eu não começaria um dia sem pedir a Deus para fortalecer-me. Deus, ajuda-me a resistir o mal hoje e ajuda a resistir à tentação. Deus, fortaleça-me no meu corpo físico. Fortaleça-me para ser capaz de fazer as coisas que eu preciso fazer. Dá-me a criatividade que eu preciso, Deus, para trazer a palavra para as pessoas que você quer que eu traga. Não se atreva a sair da sua casa sem pedir a Deus para fortalecê-lo, porque eu posso te dizer sozinho, você não tem o que é preciso ter e nem eu também. Deus, eu preciso da sua força. Precisamos de sua força física. Eu não sei de você, mas eu preciso de força mental. Minha mente tem estado por aí há alguns anos. E eu trabalhei duro nela. E alguns dias ela só não quer se levantar e ir comigo onde eu quero ir. E assim eu agradeço a Deus por ter a palavra. Eu posso confessar, eu tenho a mente de Cristo. E a minha mente se renova dia a dia. E eu lhe peço para fortalecer-me em minha mente. Deus, ajuda-me a lembrar das coisas que eu preciso lembrar-me. Ele é o nosso fortalecedor e eu amo especialmente isso. Ele está disponível. Isso cobre todo o resto se algo foi perdido. Então ele está apenas lá no caso de você precisar de alguma coisa. Ele está aqui. Eu amo isso. Está disponível apenas no caso de haver uma pequena abertura na sua vida. Você já esteve disponível para entrar em um avião? Basicamente é quando você está lá esperando, vendo se há uma abertura. Bem, o Espírito Santo é a nossa espera. Ele só está lá esperando para ver se há uma abertura, onde diremos, conforta-me, ajuda-me, ensina-me, leva-me, guia-me, mostre-me o que fazer, mostre-me como orar. Nós temos que nos apoiar no Espírito Santo como nunca antes. Então, ele entra em comunhão íntima conosco. Eu amo isso. Você viu em João 16? Então ele vai entrar em uma comunhão
íntima e próxima com você. Eu amo isso. Agora vamos olhar para os versos 12 e 13. João 16, 12 e 13. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, disse Jesus, mas vocês não são capazes de suportá-las ou tomá-las sobre vocês ou entendê-las. Agora, sabe o que aconteceria se Deus fosse nos mostrar de repente, para cada um de nós, tudo o que há de errado conosco? É por isso que esta jornada que nós temos com Deus deve ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único, ouça-me, o Espírito Santo é o único que sabe quando estamos prontos para isso. Ele é o único que sabe exatamente quando revelar alguma coisa para nós, como saber a respeito, como nos colocar no lugar certo, como nos colocar no estado de espírito certo, onde estamos prontos para receber o que Deus quer que nós recebamos. Ele nos guia. Não nos empurra, ele nos guia em toda a verdade. É apenas a verdade que nos liberta. Veja, quando eu comecei esta pequena viagem séria com Deus, há 37 anos atrás, eu estava zangada, eu estava enganada além da conta. Eu tinha sido abusada sexualmente pelo meu pai por muitos anos e maltratada por muitas pessoas diferentes. Minha vida era apenas uma grande dor. Isso era tudo o que eu era, apenas uma grande dor, andando por aí. E quando você está cheio de dor, você dá dor às outras pessoas. E então eu estava infeliz, fazendo outras pessoas infelizes, mas eu tinha certeza que era culpa delas eu estar infeliz, sabe? E eu achava que se elas mudassem, então eu iria parar de fazê-las infelizes porque eu seria feliz. E Deus começou a revelar a verdade para mim. E não foi fácil, vou lhe dizer, não é fácil. Se você não receber a verdade, você não vai começar bem. Você entende? Se você não receber a verdade, nenhum de nós poderá estar totalmente bem, não podemos ser curados, não podemos ter as nossas almas restauradas e curadas por Deus se nós não enfrentarmos a verdade. E não é a verdade sobre alguém que precisamos enfrentar, é a verdade sobre nós, que temos de enfrentar. Mas felizmente o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Mas quando ele, verso 13, quando ele, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não lhes falará sua própria mensagem, por sua própria autoridade, mas ele irá dizer-lhe tudo o que ele ouve do Pai. Até mesmo o Espírito Santo não fala por si próprio. Ele só vai dar a mensagem que foi dada a ele. Vai anunciar, declarar, divulgar e trazer até você. Vamos passar por esta lista novamente. Ele é o nosso consolador, conselheiro, nosso ajudante, nosso intercessor, nosso advogado, nosso fortalecedor, que está disponível. Ele virá em estreita comunhão conosco, ele é o nosso professor e ele guia-nos em toda a verdade. Vamos dar ao nosso Deus um grande louvor pelo Espírito Santo. Alguém quer apenas o suficiente para sobreviver? Eu quero ser preenchida e sempre preenchida, transbordando e cheia do Espírito Santo. Amém? Sabe o que a palavra ungir significa? Eu não sei se você sabe o significado da palavra ungir, mas a Bíblia diz que Jesus é ungido. Ele foi ungido. Em 1 João está dizendo que nós temos uma unção, que todos somos ungidos, e que esta unção permanece em nós. Bem, a unção é um poder capacitador, ela nos permite fazer as coisas e nós precisamos tratar esta unção como se ela fosse algo muito, muito preciosa e valiosa. Mas se você estudar a palavra ungir, ela significa literalmente esfregar ou ser manchado com alguma coisa. É então como se eu fosse te ungir com um perfume. E eu então pegaria e passaria em você até que você recender o perfume. Poderíamos sentir o seu cheiro por um quarteirão e você estaria exalando o perfume. Mas, graças a Deus, não temos sido apenas ungidos com o seu perfume, nós temos sido ungidos com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Estou tão feliz por estar fazendo isso hoje, porque alguns de vocês estão como sim, e alguns de vocês estão. E para ser honesta, são esses. Você é a verdadeira razão
por eu estar fazendo isso aqui. Amém? Porque não são só as pessoas aqui, há milhões de pessoas assistindo pela TV que simplesmente não entendem absolutamente nada do que eu estou falando. Você sabe uma das razões por que não experimentamos mais desta presença e poder em nossas vidas? Não é necessariamente porque não temos isso ou não está disponível para nós, mas é porque nós não sabemos como. Nós não sabemos como tê-lo lançado em nossa vida, não sabemos como protegê-lo, não sabemos como valorizá-lo. E então estamos fazendo coisas o tempo todo que é o que a Bíblia chama de entristecer e apagar ou dificultar o Espírito Santo. Então o que eu quero ensinar-lhes hoje é como valorizar este dom que Deus lhe deu. Se você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. Mas a minha pergunta para você é: o quanto o Espírito Santo tem de você? Você só tem o suficiente para conseguir levar a vida ou você está cheio do Espírito Santo? Você precisa começar a pedir a Deus: encha-me com o Espírito Santo. Enche-me, enche-me, enche-me. Não quero apenas um pouco de você, encha-me. Mas se você vai orar a Deus para enchê-lo, então você tem que dar espaço para ele viver em você. Não tem o suficiente de Jesus apenas para escorregar pela porta dos fundos do céu. Abra bem a sua vida e diga: Deus, aqui estou eu não tenho ideia do que isto significa, nem sei onde eu estou entrando, mas eu quero te dizer agora, eu quero que você leve tudo de mim e faça o que você quiser fazer na minha vida. E eu lhe digo, não faça isso e não diga se você não quer dizer isso, porque uma vez que você diz, não dá para voltar atrás. Receber o poder do Espírito Santo em sua vida não é ter o calafrio, ou ter um sentimento, ou, sabe, Santo Deus. Atos 1:8, e quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas, e não apenas para testemunhar. Meu Deus, eu estava no comitê de evangelização da minha igreja. Quando eu era tão carnal quanto o dia é longo e eu estava saindo, batendo nas portas uma vez por semana com o meu grupo de amigos e confia em mim, eu ficava atrás deles e os deixava fazer todo o processo, mas pelo menos eu estava sentindo que iria obter alguns pontos por estar no grupo e sair, então eu poderia me gabar de que eu estava no comitê de evangelização? Oh sim, amém, eu estou no comitê de evangelização, louvado seja o Senhor. Mas eu era um pesadelo em casa, entre quatro paredes da minha casa. Zangada o tempo todo, chateada, manipuladora, controladora, ciumenta, gananciosa, invejosa e cheia de rancor, de volta à igreja no domingo. Quantos sabem exatamente o que eu estou falando? E sabe de uma coisa, para ser honesta, eu não queria ser assim, mas eu não sabia o que fazer sobre isso. Eu não sabia o que fazer. Eu não entendia que eu precisava do poder do Espírito Santo. Quando o Espírito descer sobre vocês, vocês receberão poder. Poder para ser testemunha, não para testemunhar. Eu estava testemunhando, mas eu não tinha o poder para ser uma testemunha na minha vida diária. Eu não testemunho muito agora, mas eu sou uma testemunha. Quer dizer que você não fala às pessoas sobre Jesus? É claro que eu falo de Jesus, mas quer saber? Eu acho que nós precisamos apenas mostrar Jesus às pessoas muitas vezes. Precisamos viver a vida e precisamos estar cheios de Jesus. Nós precisamos ter o caráter de Jesus, fruto do Espírito. Precisamos estar fluindo nos dons do Espírito, os dons sobrenaturais de poder que energizam a nós para viver uma vida sobrenatural. Vamos em Atos capítulo 1, verso 4. Quero que veja esses versos, eles são tão bons. Enquanto estavam em sua companhia, comendo com ele, sendo ele Jesus, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem o que o Pai tinha prometido. Ele disse, do qual tinha ouvido falar a respeito. Pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados e colocados e introduzidos ao Espírito Santo. Amém.
Ele disse: olhem, esperem. Esperem. Não tentem sair e iniciar o seu ministério. Não tentem chegar lá nem fazer muita coisa. Esperem a promessa do Pai, que era o prometido derramamento do Espírito, que veio no dia de Pentecostes. Desde que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, ele esteve disponível para cada um de nós, qualquer um que o receba. Ele está pronto para enchê-lo e tornar a sua vida realmente incrível. Vamos lá. Nós podemos acreditar nesta noite que Jesus não morreu para que pudéssemos ficar chorando e lamentando e mal, eu estou tão cansada disso, tá tão difícil, eu não sei o que fazer, Jesus. Vamos lá. Muitas pessoas estão envelhecendo antes do tempo porque elas parecem, sabe, elas têm 40 anos, parecem ter 90, porque elas se preocupam demais da conta. Vamos lá, fique cheio do Espírito Santo e você vai parecer mais jovem quando você tiver 80 do que quando tinha 40. Vamos ver em Atos no capítulo 1, verso 8. Olhe para isso. Mas vocês receberão poder. Eu sabia que Deus tinha poder, mas eu fui à igreja por anos e ninguém me disse que eu poderia ter qualquer poder também. Assim, no caso de ninguém ter dito a você, eu quero te dizer, nesta sala, e a todos vocês assistindo pela televisão, em todo o mundo, nesses 63 idiomas em que este programa é traduzido, se você está na China, ou na Rússia, ou na Índia, ou na África, você pode ter poder! Deus quer que você tenha poder para viver sua vida diária, onde mesmo quando estamos carregados de problemas, podemos colocar os ombros para trás, levantar as nossas cabeças e dizer: eu posso fazer o que eu preciso fazer através de Cristo, que me fortalece. Eu não estou sem uma resposta, eu não estou sem um caminho, porque Deus vive em mim, em íntima comunhão, e Ele vai me mostrar o que fazer. Amém? Se nós não entendemos o poder de Deus, não é de se admirar. Ser cristão é tão chato, não é nada que você possa fazer, sabe, hein? Deixa-me lhe dizer, eu não estou procurando algo para fazer. Servir a Deus é a coisa mais empolgante que existe. Quero dizer... Você pode ser um espião cheio do Espírito Santo para Deus? Todos os dias eu oro: Deus, mostre-me o que eu posso fazer hoje para ser uma bênção para alguém. Mostre-me o que eu posso fazer para servi-lo. Você não tem que sentar em algum lugar e esperar seus problemas serem resolvidos. Você pode deixar Deus fluir através de você para encorajar alguém, para dar conforto a alguém, para amar alguém, para atender a necessidade de alguém. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder, habilidade, eficiência e força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês. Agora, deixe-me lhe dizer, se você é cristão, se você nasceu de novo, então o Espírito Santo descerá sobre você. Mas se você não sabe o que você tem, então você não vai fazer uso disso. Seria como alguém ser um bilionário e morrer como indigente porque não sabe como ir ao banco e descontar o seu cheque. Você tem que começar acreditando que este poder está disponível para você e aprendendo a cooperar com a obra do Espírito Santo em sua vida. Então, todo este fim de semana vamos falar sobre como isso é importante, como ser guiado pelo Espírito Santo e como apreciar o Espírito Santo e como
Ir a Deus primeiro antes de fazer qualquer coisa. Vamos a Deus para ter força, vamos a Deus para ter conforto, vamos a Deus por conselho, vamos a Deus pela ajuda que precisamos, vamos a Deus pela sabedoria que precisamos quando não sabemos como resolver uma situação. No último mês, eu tive alguns desses períodos de fraqueza, de repente ficava realmente fraquíssima, instável, eu me sentia suada, eu não sabia o que estava errado, e minha família dizendo, você precisa ir ao médico, e eu disse, eu quero orar por isso primeiro. E claro, eles estavam, sabe, do jeito que eu falo com vocês para não fazer. E sabe o quê? Eu apenas passei algum tempo com Deus esta manhã e Ele me mostrou que estava errado. Pura e simplesmente, não precisei de muitos exames, eu só não estava comendo direito. Eu ficava um longo tempo sem comer, e então... Quando eu comia, às vezes você fica com muita fome, você come demais, então isso sobrecarrega seu sistema. Eu ficava com sono e tinha vontade de deitar em algum lugar e ser uma batata pelo resto da noite. Eu só estou compartilhando isso para dizer que Deus dará a você entendimento sobre as coisas em sua vida se você for a Ele primeiro. Agora, se eu precisasse ir ao médico, então Deus diria, vá ao médico, e eu iria ao médico. Amém? Eu tenho outro pequeno problema com as minhas costas. Eu estava com uma perna meio incomodando há alguns anos, ficando meio dormente. Quando eu sentava, eu pensei, com isso eu preciso ir ao médico, porque se Deus me mostrou que está errado, vai ser fácil corrigir. Mas uma das coisas pelas quais não temos sucesso é porque corremos e tentamos algo. Você ouviu-me? Nós fazemos um plano e queremos que Deus abençoe o nosso plano. Agora Deus deixa o meu plano, abençoe o meu plano. Nós não podemos fazer um plano e em seguida orar a Deus para que o nosso plano funcione. Precisamos orar primeiro e ver se Deus tem um plano. Amém? Cara, eu vou te dizer, eu tingi o meu cabelo esta manhã, orei para que a menina fizesse isso direito. Eu fiz um corte de cabelo, não queria que minha franja ficasse muito curta para vocês e eu orei ao longo deste processo, sabe? Eu estou tentando fazer você entender que não é incômodo para Deus você orar sobre todos os tipos de coisas. Deixa eu ajudá-lo, comece a pedir-lhe as respostas para as coisas que você precisa. Vamos dar uma olhada em Romanos 7, verso 6? Mas agora nós estamos libertos da lei. Regras e regulamentos que achamos que temos que seguir para chegar a Deus, mas agora estamos libertos da lei. Nós terminamos todas as relações com ela, tendo morrido porque antes nos prendia e mantinha cativos. Então, agora nós não servimos sob obediência a antigo código de regulamentos escritos, mas sob obediência às sugestões do Espírito em novidade de vida. Aleluia! Agora somos guiados pelo Espírito Santo. Sabe, as pessoas querem saber hoje. E sabe, você pode pensar que eu sou pateta se quiser. Não importa, eu estou velho demais para importar. Há um grande benefício, sabe, em tornar-se aquilo que o mundo carinhosamente chama de um idoso. Dave e eu estamos cada dia rejuvenescendo. Eu descobri que uma vez que você faz 70, começa a ir para trás, de modo que no próximo ano farei 69. Oh, obrigada. Ai, meu Deus, agora eu esqueci o que eu estava dizendo. Espera um minuto, eu estou tendo um momento idoso, deixa-me ver se eu vou voltar. Felizmente, nós não temos de viver sob a lei, podemos ser conduzidos e guiados pelo Espírito Santo. E sabe, hoje em dia parece que todo mundo quer uma fórmula, um processo, um isso, um aquilo, um plano de 3 tópicos, um plano de 7 tópicos, e sabe isso, aquilo e aquilo outro. Então, Joyce, como eu posso começar meu ministério? Bem, sabe qual é a minha resposta? Melhor pedir a Deus para você não começar. É melhor pedir a Deus para você não começar, porque Ele é o autor e o finalizador, e Ele não termina o que Ele não começou. E além disso, isso é apenas eu, talvez esteja errada,
mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E o Espírito Santo guiou-me. E se for para você fazer algo, você não vai precisar de um bom plano. O Espírito Santo vai guiar você e orientá-lo a cada passo do caminho. Ele lhe mostra algo, você dá um passo. Se você erra um pouco, você dá um passo para trás. Vai numa direção melhor, dá um passo e isso funciona. Você dá mais um passo, funciona e daí é entre você e Deus. Bem, Joyce, qual é o seu processo para isso? Qual é o processo para você preparar sua mensagem? Sabe, eu não teria problema em dizer a você, mas eu não estou certa. E como você pode ver, a maior parte do tempo não tem muita vantagem em prepará-las, porque eu não chego à metade delas aqui. Mas eu as preparo, as tenho aqui. Caso precise. Você sabe, a verdade é que eu as trago para usá-las, mas elas nunca saem na ordem que eu as escrevi. E eu provavelmente estou pregando coisas de amanhã, esta noite, coisas de hoje que virão amanhã. É o que acontece quando você é liderado pelo Espírito Santo. É meio assustador. E sabe, é por isso que muitas pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo, porque é assustador. Nós queremos ter tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou tentando pregar. Eu estou tentando. E então eu tenho que tomar apenas mais um minuto para falar sobre os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Oh, meu Deus e meu Pai! O fruto que o Espírito Santo produz dentro de nós é amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, humildade e também autocontrole. Nunca diga de novo, eu não tenho nenhum autocontrole. Você não pode querer usar o que você tem, mas se você é nascido de novo, você tem autocontrole. Nunca mais repita novamente, isso é demais para mim, vou passar do meu limite. Não, o que você diz é, Deus está fortalecendo a mim e capacitando-me a fazer o que eu preciso fazer na minha vida através de Cristo. Amém? E depois nós temos os dons do Espírito Santo. E é melhor mostrá-los a vocês, porque apenas contar sobre eles não vai ser bom o suficiente. Então vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 12. Os 7 primeiros versos. Agora, antes de tudo, em 1 Coríntios 12, versículo 1, ele diz, agora sobre os dons espirituais, os dotes especiais de poder sobrenatural, irmãos, eu não quero que vocês sejam mal informados. Noutra tradução, ignorantes. Você sabe o quanto da igreja no mundo em geral é ignorante sobre os dons do Espírito Santo? Nós discutimos sobre eles em vez de operar neles. Eu nunca tinha ouvido falar dos dons do Espírito nos primeiros 12 anos em que eu estive na igreja. Nunca me falaram deles. Verso 7, mas a cada um para todos, digam isso comigo, isso inclui a mim. A todos é dada a manifestação do Espírito Santo, a evidência, a iluminação espiritual do Espírito para o bem e para o benefício. A cada um é dado através do Espírito Santo o poder de falar uma mensagem de sabedoria. Quantos de vocês, pais, acham que às vezes precisam de uma mensagem de sabedoria para os seus filhos? O Espírito Santo vai lhe dar isso. Estes dons do Espírito não são para subir numa plataforma e aparecer. Os dons do Espírito são para a sua vida diária. Eles são para cada crente, para a sua vida diária. E embora diferentes crentes possam ser especialmente dotados com um outro dom mais forte em sua vida, eu pessoalmente creio que todos esses 9 dons do Espírito estão disponíveis para nós sempre que precisamos. Deus vai fazê-los fluir através de nossas vidas, se realmente quisermos isso. Veja o quão silencioso fica quando eu falo sobre os dons. É por isso que precisamos falar deles. A um é dado a palavra de sabedoria, a outro de conhecimento. Você sabe que se você realmente tem comunhão íntima com Deus e você perde um item,
Talvez você nem sequer saiba onde estão as chaves do carro, ou isso, aquilo, aquilo outro. Sabe, você pode parar por um minuto e dizer: Deus, mostre-me onde estão. Agora, eu não vou te dizer que isso vai funcionar 100% do tempo, mas vai acontecer mais e mais e mais. É incrível o que vai acontecer se você começar a confiar em Deus. A outra fé que opera maravilhas. Esse é o dom da fé. Todos nós temos fé, mas há um dom da fé que é dado a cada um de nós que nos permite fazer coisas que nós não podemos sequer acreditar que estamos fazendo. Agora, eu não soube disso por muitos anos porque eu não entendia, mas Dave e eu temos construído e gerido este ministério e trabalhamos nele hoje sob esse dom da fé. Você tem uma pequena ideia que seja do que é necessário financeiramente todos os meses para você estar na televisão em 2/3 do mundo inteiro? Quero dizer, isso não me incomoda. Eu tenho a fé que Deus proverá, se isso é o que Ele quer que eu faça. Agora, isso não aconteceu durante a noite, eu tive que crescer na minha caminhada com Deus, mas Ele irá capacitá-lo. E então, você tem que ter cuidado quando tem o dom da fé para algo, porque às vezes você não entende porque todo mundo não está fazendo. Porque para você isso parece tão fácil. Porque você está fazendo. Nem todos podem fazer o que fazemos. As pessoas só podem fazer o que são dotadas para fazer. Amém? E eu sei que muitos de vocês aqui estão fazendo coisas que eu não poderia fazer. E eu não teria fé para fazê-lo. De jeito nenhum eu poderia fazê-lo. Mas quando Deus quer que façamos alguma coisa, escute-me, se Deus quer que você faça alguma coisa, Deus lhe dará fé para fazer esta coisa que Ele quer que você faça. Você está aí? É melhor pedir a Deus para você não começar, porque Ele é o autor e o finalizador e Ele não termina o que Ele não começou. E além disso, isso é apenas eu, talvez esteja errada, mas eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. E o Espírito Santo guiou-me. E se for para você fazer algo, você não vai precisar de um bom plano. O Espírito Santo vai guiar você e orientá-lo a cada passo do caminho. Ele lhe mostra algo, você dá um passo. Se você erra um pouco, você dá um passo para trás. Vai numa direção melhor, dá um passo e isso funciona. Você dá mais um passo, funciona aí. E daí entre você e Deus. Bem, Joyce, qual é o seu processo para isso? Qual é o processo para você preparar sua mensagem? Sabe, eu não teria problema em dizer a você, mas eu não estou certa. E como você pode ver, a maior parte do tempo não tem muita vantagem em prepará-las, porque eu não chego à metade delas aqui. Mas eu as preparo, as tenho aqui. Caso precise... Você sabe, a verdade é que eu as trago para usá-las, mas elas nunca saem na ordem que eu as escrevi. E eu provavelmente estou pregando coisas de amanhã, esta noite, coisas de hoje que virão amanhã. É o que acontece quando você é liderado pelo Espírito Santo. É meio assustador. E sabe, é por isso que muitas pessoas não são guiadas pelo Espírito Santo, porque é assustador. Nós queremos ter tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eu estou tentando brigar. Eu estou tentando. E então eu tenho que tomar apenas mais um minuto para falar sobre os dons do Espírito e os frutos do Espírito. Oh, meu Deus e meu Pai! O fruto que o Espírito Santo produz dentro de nós é amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, humildade e também autocontrole. Nunca diga de novo, eu não tenho nenhum autocontrole. Você não pode querer usar o que você tem, mas se você é nascido de novo, você tem autocontrole. Nunca mais repita novamente, isso é demais para mim, vou passar do meu limite. Não, o que você diz é, Deus está fortalecendo a mim e capacitando-me a fazer o que eu preciso fazer na minha vida através de Cristo. Amém? E depois nós temos os dons do Espírito Santo. E é melhor mostrá-los a vocês, porque apenas contar sobre eles não vai ser bom o suficiente. Então vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 12. Os 7 primeiros versos.
Agora, antes de tudo, em 1 Coríntios 12, versículo 1, ele diz: agora sobre os dons espirituais, os dotes especiais de poder sobrenatural, irmãos, eu não quero que vocês sejam mal informados. Noutra tradução, ignorantes. Você sabe o quanto da igreja no mundo em geral é ignorante sobre os dons do Espírito Santo? Nós discutimos sobre eles em vez de operar neles. Eu nunca tinha ouvido falar dos dons do Espírito nos primeiros 12 anos em que eu estive na igreja. Nunca me falaram deles. Verso 7, mas a cada um para todos, digam isso comigo, isso inclui a mim. A todos é dada a manifestação do Espírito Santo, a evidência, a iluminação espiritual do Espírito para o bem, para o benefício. A cada um é dado através do Espírito Santo o poder de falar uma mensagem de sabedoria. Quantos de vocês, pais, acham que às vezes precisam de uma mensagem de sabedoria para os seus filhos? O Espírito Santo vai lhe dar isso. Estes dons do Espírito não são para subir numa plataforma e aparecer. Os dons do Espírito são para a sua vida diária. Eles são para cada crente, para a sua vida diária. E embora diferentes crentes possam ser especialmente dotados com um outro dom mais forte em sua vida, eu pessoalmente creio que todos esses 9 dons do Espírito estão disponíveis para nós sempre que precisamos. Deus vai fazê-los fluir através de nossas vidas, se realmente quisermos isso. Veja o quão silencioso fica quando eu falo sobre os dons. É por isso que precisamos falar deles. A um é dado a palavra de sabedoria, a outro de conhecimento. Você sabe que se você realmente tem comunhão íntima com Deus e você perde um item, talvez você nem sequer saiba onde estão as chaves do carro, isso, aquilo outro. Sabe, você pode parar por um minuto e dizer: Deus, mostre-me onde estão. Agora, eu não vou te dizer que isso vai funcionar 100% do tempo, mas vai acontecer mais e mais e mais. É incrível o que vai acontecer se você começar a confiar em Deus. A outra fé que opera maravilhas. Esse é o dom da fé. Todos nós temos fé, mas há um dom da fé que é dado a cada um de nós que nos permite fazer coisas que nós não podemos sequer acreditar que estamos fazendo. Agora, eu não soube disso por muitos anos porque eu não entendia, mas Dave e eu temos construído e gerido este ministério e trabalhamos nele hoje sob esse dom da fé. Você tem uma pequena ideia que seja do que é necessário financeiramente todos os meses para você estar na televisão 2/3 do mundo inteiro? Quero dizer, isso não me incomoda. Eu tenho a fé que Deus proverá, se isso é o que Ele quer que eu faça. Agora, isso não aconteceu durante a noite, eu tive que crescer na minha caminhada com Deus, mas Ele irá capacitá-lo. E então, você tem que ter cuidado quando tem o dom da fé para algo, porque às vezes você não entende porque todo mundo não está fazendo. Porque para você isso parece tão fácil. Porque você está fazendo. Nem todos podem fazer o que fazemos. As pessoas só podem fazer o que são dotadas para fazer. Amém? E eu sei que muitos de vocês aqui estão fazendo coisas que eu não poderia fazer e eu não teria fé para fazê-lo. De jeito nenhum eu poderia fazê-lo. Mas quando Deus quer que façamos alguma coisa, escute-me, se Deus quer que você faça alguma coisa, Deus lhe dará fé para fazer esta coisa que Ele quer.